O pessoal tem dito, tem dado um feedback, tem sido bastante transformador. A ideia aqui é fundamentalmente fazer as pessoas saírem da poupança e estarem integradas no investimento. A ideia é multiplicarmos o nosso capital e vocês sabem que o processo de fazer dinheiro passa muito pela construção do mindset. Hoje ainda estive no Clubhouse a dar uma palestra sobre 16 habilidades que geram dinheiro para sempre e foi super interessante, tinha boa gente lá, coaches e tudo, de várias partes, e acabamos interagindo muito sobre aquilo que é o nosso mindset. E não se pode falar de dinheiro, nem de multiplicação de capital, nem de aquisição de capital, sem tirarmos todo esse paradigma da ideia que temos com relação às limitâncias, né? aquelas crenças limitantes que nós temos sobre o nosso próprio desenvolvimento pessoal e que automaticamente acabam afetando a nossa geração de dinheiro, tá a ver? Então, quando se fala disso, eu sempre vi que era importante desde o início pegarmos um pouquinho daquilo que é os conceitos técnicos, mas também daquilo que são os conceitos de evolução pessoal. Desenvolvimento pessoal tem sido uma batalha constante para muitos de nós. Eu sei porque recebo várias mensagens das pessoas a fazerem questões que no entendimento delas são técnicas, mas que basta uma, duas questões e a gente já consegue perceber que é maioritariamente um problema de mindset, tá a ver? Acham que, por exemplo, investir é coisa de rico, enquanto se investe para ficar rico de facto, tá a ver? Então todos esses aspectos que nós achamos que só podemos, por exemplo, gerar riqueza ou se calhar construir uma vida mais abastada se viemos de um determinado sítio, aquela ideia de que o nosso passado define automaticamente tudo aquilo que a gente vai ser, isso não é verdade, isso é mentira. E por acaso vamos falar com Danilo, que ele aborda muitos temas sociais e acaba tendo um impacto muito grande naquilo que é a conscientização dos jovens para a sua autovalorização. E vamos colocar aqui sempre um pouquinho de dinheiro, que é o nosso objetivo, mas hoje vamos entrar mais para o caráter social. Vou aqui chamar o Danilo, tá? E vocês vão fazer aquele exercício de sempre partilhar para as pessoas, para termos sempre aquelas 100 pessoas de média que temos aqui, já? Vou chamar. Vamos esperar que o Danilo entre, acabei de mandar o convite. Danilo, como é que é, mano? Como é que é, mano? Tranquilo? Está tudo em dia, graças a Deus, e contigo. Bem-vindo aqui ao nosso Simplificando Finanças, Negócios e Investimentos. Eu sei que tu também és empreendedor, mas entretanto, deixa que te apresentes. Sei que todo mundo aqui te conhece, né? Mas vamos deixar que tu te apresentes para entrarmos a isso. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa e pelas vossas páginas. Eu tenho acompanhado o movimento, penso, criado nas redes sociais de pessoas empreendedoras como criadores de conteúdo em áreas distintas, desde criação de capital e também influências de finanças, como é o Edivaldo Tito, como és tu, como é a Juscelia. Depois também tem o Clube da Misha, acho que também já vi, acho que é uma página também, e outros também. E então, muito obrigado pelo convite. Por outra, o meu nome é Danilo Castro, eu sou um jovem angolano de 29 anos, que vem do background de ter estudado Direito, e depois de entrar para a área de Direito de Empresas, tenho pós-graduação em Direito de Empresas e em Direito Empresarial, além de muitas outras coisas que não importam, mas que deram alguns skills para fazer o que fazemos hoje. Também sou conhecido muito por causa das redes sociais, porque partilho as minhas ideias de forma muito direta e que às vezes causa assim um bocadinho de fricção na nossa sociedade. Faço parte de um grupo chamado Anormais, com o meu sócio Kendas, e também sou empreendedor na área de consultoria de comunicação. Nice. Olha, Danilo, desde já, obrigado por teres aceito o nosso convite. Eu, particularmente, pronto, nessas questões humanas, eu preocupo muito com o meu desenvolvimento pessoal, mas seria incapaz de transmitir aqui o pensamento conforme deve ser. E logo pensamos em falar contigo, porque é o que tu fazes durante o dia a dia.
tu sempre chamas a atenção aos jovens sobre o processo de desenvolvimento pessoal e de evolução a nível de mindset e tudo mais. E nós sentimos isso como uma preocupação muito grande dentro daquilo que são os jovens angolanos, porque eu não sei se tem a ver muito com a nossa própria história enquanto nação, mas nós acabamos muito nos limitando e nos colocando numa posição do tipo, aquelas palavras do tipo, o país já tem dono, isso não é para ti. O teu pai também está lixado, você vê só de onde é que você veio. Então, as crenças limitantes acabam por ser esse tipo de pensamentos negativos, né? Que têm esse impacto menos bom para o próprio desenvolvimento da pessoa. Tipo, qual é o teu input com relação a isso, com relação ao básico, com relação a uma introdução, e como é que tu vês a sociedade angolana a nível dessa limitação pessoal de crenças? Bom, o meu input em relação a isso é que, sem querer ser alarmista, o meu conteúdo é um conteúdo que eu produzo por causa da minha preocupação. Se eu não tivesse preocupações, eu não falava. E eu só tenho preocupações porque as preocupações existem. E as preocupações existem porque há situações que me levam a falar dessas situações que eu vejo todos os dias. Desde que eu voltei para Angola para fazer o nosso negócio e para voltar depois de ter ficado esses anos todos que ficamos fora de Angola, comecei-me a preocupar um bocado com aquilo que foi o que fomos observando dentro do Anormais. E para vocês que não sabem, o Anormais é uma plataforma digital que nós temos aqui no Instagram, onde nós falamos com milhares de jovens de forma semanal há 2 anos. Vamos a caminho de 3 anos. Então nós tivemos a oportunidade de falar com, se calhar, mais de 3, 4, 5 mil jovens ao longo destes anos. Além disso, nós fizemos uma volta a Luanda por todas as universidades e falamos com jovens angolanos à volta do mundo todo. E foi-nos possível começar a perceber determinados padrões que nos estavam a preocupar em relação à maneira que nós olhamos para a vida. E essas preocupações têm muito a ver com isso que tu estás a dizer. Com o facto de que por nós estamos a vir de um país que teve tanto tempo de confrontos, e eu ainda há dias estava a conversar isso com a minha mãe e com o meu pai no almoço, e eu dizia que as pessoas não têm noção que nós somos um país quebrado, porque nós estamos habituados a viver quebrados. Nós nunca nos reconstituímos. E essas quebras, do ponto de vista social, chegam ao ponto que tu estás a tocar, que é de facto das pessoas perderem um bocadinho daquilo que é a crença. Nós pensamos assim na FOC, estou a ver uma zungueira na rua fazer por si, estou a ver jovens a trabalharem, a tentarem fazer por si, mas nós não estamos a perceber que eles estão a reagir, basicamente, que eles não estão bem por dentro, porque eles estão a tentar sobreviver, correto? Exato. Nesse sentido, nós começamos por notar que existe, de facto, uma normalização da... Danilo caiu, pessoal. Danilo caiu. Vamos tentar chamar por ele também. Ele estava aqui já no desenvolvimento das ideias dele. Sei lá o que é que aconteceu. Talvez tenha entrado uma chamada. Não sei o que é que aconteceu. Vamos tentar chamar o Danilo de novo. Rapidinho. Espero que ele não tenha ficado sem carga, né? Porque aí depois é um pouquinho mais difícil. Ok? Mas vamos estar aí juntos. Até que o Danilo volte e pegue o fio que ele estava a falar. E por acaso estava a falar muito bem. O que é que acontece? Se nós repararmos, nós estamos num país em que a maioria é jovem, né? Nós somos um país de maioria jovem. E se não existir essa preocupação naquilo que é o desenvolvimento do jovem enquanto indivíduo para ter aquela implicação que se precisa na sociedade, o que é que vai acontecer? O país vai continuar sem desenvolvimento. Portanto, nós que somos indivíduos preocupados com o desenvolvimento pessoal e, acima de tudo, com o desenvolvimento financeiro, que é o que a gente normalmente tenta trazer aqui para as pessoas, sentimos sempre a necessidade de despertar as pessoas para aquilo que é... Olha, o Danilo está aqui. Vamos lá tentar chamá-lo de novo. Tentamos sempre despertar as pessoas para aquilo que é essa ideia sempre de adaptação. Porque nós aqui estamos muito num processo de sobrevivência. Danilo, ok, eu estava aqui a falar enquanto não vinhas. Já estou habilitado. Ok, continua aí então, mano, continua aí. Pega o teu ponto onde estavas. Não, estava a dizer que nós temos um conjunto de situações que não são faladas, porque começaram-se a criar tabus sociais de cultura dentro de cultura dentro de cultura, que foi uma cultura do silêncio, uma cultura de nós não expressarmos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, e de, até certo ponto, por causa da nossa construção social, certos medos das gerações passadas
começaram-se a refletir em nós e nós simplesmente estamos a dar continuidade. Então, eu comecei a perceber que existiam certos temas, existem tabus por áreas. Existem os tabus femininos, existem os tabus masculinos, existem os tabus de grupos para grupos, existem um conjunto de medos e de inconsistências do ponto de vista do caráter que são transversais à sociedade, que começaram a ficar normais. Tipo, do género, tu encontras algo na rua em Angola e dizes a um amigo, e dizes assim, fogo, mano, encontrei 100 mil kwanzas no chão. Tu, se disseres ao teu amigo que não levaste para casa, tu és burro. E é normal. É normal pensar que és burro por causa disso. Ou seja, é uma inversão completa de valores. E tu, enquanto jovem, por estás a fazer o trabalho que estás a fazer, há o que está a olhar para ti e está a dizer, esse gajo é aparecedor. Ele não consegue ver o positivo. Porque isso é uma cultura reiterada que nos é passada. Porque nós nunca... Em inglês, I would say, we never healed. Nós nunca nos curamos. Tu vês um país, por exemplo, como os Estados Unidos da América, eles têm programas para Post-Traumatic Stress Disorder, que é tipo, basicamente, PTSD, né? Depois das guerras que os militares vão, as pessoas têm traumas. E esses traumas refletem-se naquilo que são os seus comportamentos e da sua família. Será que cá em Angola nós alguma vez tivemos isso? Não, porque foi tudo muito seguido. Já reparaste? Se nem as instituições deviam ter acompanhamento psicológico, que seria normal, tenham, imagina um grupo de indivíduos que eles não dão valor. Você vai partir do princípio que... Fala aí. Eu pergunto de quem os psicólogos somos nós. És tu, acabamos por fazer isso. É a Juscelia, são as pessoas que estão aqui na internet, que começamos a fazer companhia, as pessoas que estão hoje. Porque, repara, o tipo de conteúdo que nós fazemos, principalmente eu que faço um conteúdo muito social ou Candas, é um conteúdo que funciona em Angola porque existe aqui um gap no mercado. E esse gap é as pessoas estão quebradas e precisam de ouvir alguém to reassure them que elas não precisam de ouvir o pai delas a dizer que elas têm valor. Porque umas cresceram sem pai, outras cresceram sem mãe, outras foram violadas quando foram crianças e nunca ouviram tu és capaz. Simples tu és capaz muda a vida das pessoas. E nós não temos noção disso. E dentro desse nosso universo dos anormais, lately, nós temos convivido com jovens brutais e ainda hoje eu fiz um vídeo sobre oportunidades que eu estou numa universidade a falar com um jovem que começou um negócio com 1.500 kwanzas e eu estou tipo, bro, a diferença entre nós é que tu não tiveste a oportunidade. Só. É só isso. E então, sim, não sei se respondi a tua pergunta, divaguei, mas era o que eu queria deixar. Não, sempre. E depois também tem uma das coisas que apesar de me dar aquela sensação de contribuir, ainda sinto falta de fazer mais, é que o meio que nós usamos para comunicar ainda não é abrangente, se calhar nem a 40% dos jovens angolanos, estás a ver? E isso acaba por criar esse sentimento de tipo, por mais que eu faça, talvez não vá conseguir chegar àquelas pessoas que eu sinto que mais precisam. Isso é uma situação, de facto, que me dói. Porque nós aqui costumamos falar de... Estás aí ou colaste? Ok. Não, eu estou aqui a ouvir. Eu estava a dizer porque eu já sei o que eu quero falar quando acabar. É uma situação que me dói, porque eu trabalho particularmente com educação financeira, ensino as pessoas a investir e tudo mais, certo? E nós já partimos de um sistema, do próprio sistema do país em si, que por mais que eu faça, as pessoas que mais precisam não vão ter acesso, porque os bancos, por exemplo, não dão oportunidades já às pessoas mais simples. Não existe um sistema no país de microcrédito. E quando falo micro, é mesmo micro. Tipo, as pessoas precisam de 1.500 kwanzas. Conforme você disse, do rapaz que começou o negócio com 1.500 kwanzas. E uma pessoa que precisa de 1.500 ou 20.000 kwanzas não faz parte do sistema de elite que o banco, por exemplo, vai chegar ali e vai aceitar dar um crédito. E depois não existem instituições fora da banca, assim, tipo, que façam isso para o desenvolvimento das pessoas. Nós não vamos conseguir desenvolver sem oportunidades. E oportunidades passam do princípio de educação e ajuda financeira. Então, se nós não temos educação e nós não temos dinheiro,
para onde é que vamos? Eu, particularmente, falo com as pessoas pela internet porque é o único canal que eu tenho. Eu não consigo me colocar em todos os lugares ao mesmo tempo. E depois tenho a sensação, das vezes, quando vou para outros sítios e acabo fazendo assim umas visitas de campos, faço algumas viagens e tudo mais, e converso com pessoas que, por mais que eu tente lhes impactar de alguma forma, eu me sinto completamente incapaz, porque eles em si mesmo, eles por si só não acreditam, ok? Que têm a capacidade de se desenvolver. É aquela cena que estamos a falar aqui das próprias crenças, que acabam por ser uma herança que nós temos, toda a consequência do passado. E eu me pergunto sempre, pô, como é que eu faço para ajudar essas pessoas? O que é que se pode fazer? Porque a contar que o sistema mude, dá a sensação que não existe um interesse do sistema em fazer com que isso mude. A contar que as coisas aconteçam naturalmente, eu acho que isso vai levar anos e anos. E já passaram muitos anos desde então. Pô, isso é uma situação que, por acaso, epá, toca, estás a ver? E é completamente destrutivo. Eu não sei, tipo, até onde tu vês que consegues impactar pessoas. Tu falas, por exemplo, de 4.000 jovens, e 4.000 é bastante, quando vimos assim numa perspectiva de internet em Angola, mas quando olhamos para o problema de forma geral, 4.000 é uma migalha, estás a ver? Mas é interessante saber que, independentemente de ser muito ou de ser pouco, alguém está a fazer algo e alguém está a olhar para essas pessoas. Que tipo de suporte é que tu tens na tua causa? Tipo, tu sentes que é um projeto que tem consistência, que tu vais conseguir ir para frente? Ou tu pensas do tipo, também tens aquela crença limitante de, em algum momento eu vou ficar cansado com isso, porque é demais? Bro, falaste aqui várias coisas e vamos repartir. Eu gosto de repartir as coisas entre caixas, que é para ver se todos nos entendemos. Então é assim. Tu não podes ter a crença limitante de que o que tu estás a fazer não é o suficiente, em primeiro lugar. Porque nós estamos a falar de Yeah. crenças limitantes e tu estás a E temos que vencer as nossas. Eu também estou aqui para vencer as minhas. Estás a mostrar uma crença limitante tua que já foi a minha. E eu conversei com uma senhora chamada Noema Viegas de Abreu. E eu coloquei a mesma questão. E ela disse-me o seguinte: Danilo, isto é Scrabble. Cada um de nós vai pôr uma letra. E isso é que faz a sociedade. Tu não vais salvar o mundo. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou extremamente ambicioso. As minhas ambições não acabam em Angola. Não mesmo. Angola, para mim, é uma questão de responsabilidade social e pessoal que eu tenho de dívida moral com o país. Mas a minha cabeça não passa em eu acabar a minha vida só em Angola e ajudar só em Angola. Isso que tu estás a passar, nós também passamos, que é, nós estamos a falar para 40, 50 mil pessoas na internet, mas a internet não chega a Angola toda. Isso era uma frustração que nós tínhamos. O que é que nós fizemos? Nós usamos limões para fazer uma limonada. Fiz. Não conseguimos chegar a toda a gente na internet. Vamos fazer o Anormais Exchange, é ao vivo. Vamos pôr 10 mil jovens num espaço. 10 mil jovens influenciam 40 mil jovens. 40 mil jovens influenciam 80 mil jovens. E é assim que tu tens que pensar. Eu falei com 4 mil jovens que vão passar a palavra a mais 3 cada um deles. Se eu conseguir salvar um jovem por dia, esse jovem vai salvar 2, 3 jovens por dia. E quando tu fizeres o balanço, o teu pai está a enviar um vídeo do Danilo no WhatsApp da família e tu não sabes como é que chegou lá. Porque tu não vais conseguir educar financeiramente a Angola inteira de uma vez, mas vais conseguir deixar o teu contributo. E tu um dia vai chegar alguém num sítio qualquer e tu vais estar andando na rua e ele vai dizer, Fogo Euclides, tu não me conhece, mas a minha tia participou numa formação tua e ela me disse que eu devia fazer assim, isso mudou a minha vida. E tu aí vais começar a perceber, oh, shit, aquele mambo com a minha mãe ou meu pai estava a dizer que não ia dar nada, está a impactar a vida do people. E aí tu vais começar a notar que a tua cena tem mais poder do que tu alguma vez imaginaste. Isso é um aspecto. Por outro lado, tu tens a questão que é como é que quando tu tens uma situação limitante, tu tens que criar oportunidades dali. Ou seja, se eu sei que a internet não chega a todo mundo, como é que eu vou fazer para aumentar a minha plataforma? É isso que nós estamos a fazer agora, que é, tudo bem, nós temos quase 60 mil seguidores no Instagram e se calhar 80, ou não, eu tenho 50, o Kendas tem 50 e temos mais quase 60 no Anormais. São 200 mil pessoas. Como é que nós podemos aumentar a plataforma enquanto estamos a fazer dinheiro? Podemos fazer serviços para empresas e essas empresas têm uma plataforma onde nós vamos comunicar e essas pessoas da plataforma dessas empresas vão saber quem são os anormais. E quando elas vierem à nossa plataforma, vão ver a nossa mensagem. Ou seja, eu não preciso de ter 1 milhão de seguidores, mas posso trabalhar para a Unitel, que tem 10 milhões, e usar a plataforma da Unitel para comunicar para 10 milhões de jovens. That's it. Percebes?
Eu não Certo. preciso de diretamente ir falar, mas eu posso usar a plataforma de um parceiro. E como é que eu faço isso? Eu faço isso mostrando que eu tenho valor. E como é que eu tenho valor? Porque eu influencio pessoas, ok? E Yeah. influencio pessoas porque eu tenho conhecimento na minha área e estou a levar valor a essas pessoas. Então existe um trade-off, ok? Yeah. Então, depois de fazer isso, eu começo a ganhar leverage pessoal e começo a dizer assim, ok, agora eu posso crescer como influencer, eu posso crescer como criador de conteúdos. Como? Porque nesse trade-off, o trade-off é dinheiro por imagem e Exato. dinheiro por influência. Com o capital que eu ganhar, eu vou reinvestir na minha marca e vou crescer ao ponto de que vou me tornar uma referência nacional e vou abranger muito mais gente. Gente, agora já posso ir à televisão, agora já posso ter um programa na rádio, agora já posso. Estão a entender? É um processo O que tem que processo. ser construído nas calmas, mas tudo parte de tu identificares o que é que tu queres de facto. Sabes? Como é que Yeah. tu vais fazer o teu trajeto? E nesse trajeto, para não fugir ao tema, tu vais ter pessoas a dizerem que o que estás a fazer é uma brincadeira. Porque nós somos uma sociedade baseada em results. Eu Yeah. não quero saber o que é que tu tens para me dar. Eu quero saber quais são os teus números. Eu quero saber qual é o teu Rolex. Tem um Rolex? Porque nós somos uma sociedade materialista. Então, se eu não estou a ver o Euclides a stand, o Euclides não tem valor. Então, às vezes tu vais ter que rebaixar o teu standard para conseguir ser compreendido na linguagem do Madia básico que está a julgar. Porque esse é que vai te abrir a porta para tu dar o próximo passo. Então, vais ter que engolir sapos, vais ter que passar ao lado de alguns dos teus valores, vais ter que lidar com pessoas que tu sabes que não têm o teu conhecimento ou a tua margem de progressão, mas eles é que vão te abrir a porta para tu aumentar a tua plataforma, etc, etc, etc. This is a fucking road. Este vamos não é um sprint, é uma maratona. E é uma Yeah. maratona que quem está à tua volta para te travar são as pessoas mais pequenas. Quem trava o teu mambo não é o diretor, é o Wii que tu faz falar com o diretor. Às vezes é o É o porteiro, Wii, né? é o porteiro. Estás a entender? Então, Yeah. quando as pessoas vêm com esses discursos de até negativos e para dizer isso que ele está fazendo é uma brincadeira, isso que está a fazer não vai dar certo. É uma cena que eu e o Kendas dizemos sempre. Nós estamos a ver o prédio construído. Ninguém mais está a ver. Yeah. Por isso é que nós somos sócios. Nós já sabemos onde queremos ir. Nós já estamos a ver a finta. Enquanto você está a ver só eu com a bola na mão, já estou a ver o cangueiro, já vi o golo, já estou a ver. Eu já vi o trajeto. Estás a perceber? E como é que Yeah. tu vês o trajeto? Porque nós estamos a vir um andamento de anos. As pessoas estão nos a conhecer agora, nós já estamos a bombar desde os 17, a fazer bodas, a perder dinheiro, a ganhar dívidas, a ganhar inimigos, a fazer mambos que falharam. Boy, tipo, o people está a ver agora que está a apoiar, Jay. Estás a ver? Quando não estava a Yeah. apoiar, o people não estava a ver. Então, é mais ou menos essa minha perspectiva. O que tu estás a fazer importa. Você se não posta vídeo, há people que não dorme. Yeah, isso é Perceber? verdade. Eu sinto as cobranças. Você se não faz o teu mambo, há people que não está fixe. Então, you gotta keep on doing what you're doing, bro. Não pense no mambo de eu não estou a atingir a Angola toda. Não. Tu estás a fazer a tua cena, o people está a ver, mano. Amanhã vai chegar alguém do Ministério das Finanças e vai dizer, Fogo, queremos que tu lideres um projeto de educação financeira para a Angola inteira. Tu próprio podes pegar o teu leverage e chegar a uma instituição e dizer, guys, eu falei com 500 jovens, eu tenho 10 mil seguidores e vocês precisam de mim. Yeah. Tu tens que build a leverage para ir pegar a plataforma de alguém que já tem. Mas tu tens que levar o valor. Mano, eu falo com 10 mil jovens na internet em Angola. Mas isso também é o quê? Me dizem em Angola quem fala com 10 mil jovens sobre educação financeira e eles ficam no live assistir. Quem? Ninguém. Eu sou o Wii. Eu posso fazer esse mambo. Se vocês me derem um mambo, eu posso vos fazer isso 10 vezes. E aí vais ter a plataforma que tu queres. Certo? É por aí. Super. Olha, pessoal, isso que o Danilo está a dizer para mim serve para exatamente todos vocês. Porque o que eu preparei aqui é me colocar na posição do indivíduo que tem as crenças limitantes e ter o Danilo a interpretá-las e a nos ajudar a dar soluções para isso e eu também a dar o meu próprio feedback. Porque o Danilo, por acaso, falou muito conosco e deu exemplos muito pessoais do processo dele, o próprio desenvolvimento enquanto indivíduo e a influência que hoje ele tem. Mas, por exemplo, vocês que estão ali a olhar, que estão num processo muito mais embrionário, que estão nas vossas batalhas diárias e tudo mais, uma das coisas que eu me pergunto é como é que a gente identifica as nossas próprias limitações? Porque às vezes o maior problema
do indivíduo é a própria ignorância do autoconhecimento. Eu, por exemplo, sou um indivíduo que eu costumo identificar os meus limites para poder treinar eles e para poder superá-los. Então, eu conheço muita gente que mesmo sem ter experiência nenhuma em absolutamente um assunto, ele sente-se no poder de marcar os passos todos, correr e se acha capaz como indivíduo. Muitas vezes tem a ver com a própria autoconfiança que a pessoa tem, o processo de descobrimento, a educação, o que ele passou e tudo mais. Mas também acontece muito no processo de desenvolvimento do indivíduo cair logo na beira porque não se identificou. E uma das necessidades que eu vejo de, se calhar, enquanto jovens, enquanto indivíduos, passarmos é parar para identificar aquilo que são as nossas limitações e o que é que nós podemos fazer para vencê-las. Pô, tu, enquanto indivíduo, falou com muitos jovens. Qual é que tu sentes que são as maiores limitações dos jovens angolanos? As crenças mesmo que eles têm, que são imutáveis, que tipo, tu sentes que existe, parece que existe ali uma relação com a maioria. Porque todos nós temos a mesma herança enquanto povo, se calhar temos também uma semelhança enquanto limitação. Tu sentiste isso nesse processo em que tiveste contato com tantas pessoas? É assim, o materialismo é transversal ao país inteiro. A falta de alguns valores básicos, basilares, eu sinto que aqui faltam valores basilares e é transversal à sociedade toda. Está-se a perder certos valores. Sinto que as pessoas são extremamente materialistas e isso não é que gostar de dinheiro seja mau, o problema é as pessoas pensarem que o dinheiro salva tudo e compra tudo. Você vê? Isso para mim é das coisas mais graves que nós temos no país. Mas isso também não acaba por ser uma crença, e porque nós também muitas vezes somos educados a pensar que tipo já se ouviu muito que ser rico é mau, que os ricos não são felizes, que os ricos não ajudam ninguém, que os ricos são maus, e acaba por também criar aquela situação e muita gente pensar que tipo, epá, eu também não preciso me esforçar tanto que eu não preciso ser rico. Quantas pessoas eu ouço dizer do tipo, não, eu não preciso ter muito dinheiro, eu se tiver o básico, para mim já está bem. E não é necessariamente a ambição daquela pessoa. Mas nós somos muito educados a pensar que ter dinheiro é uma coisa má. A pensar que, por exemplo, se você for mais humilde, é melhor e consegue ser mais feliz. Quando na verdade, quanto mais você tiver, mais você consegue impactar. Por exemplo, está aí o Danilo, está a crescer. Ele diz que, por exemplo, tem uma plataforma de 200 mil pessoas. Até 200 mil pessoas, ele consegue impactar mais pessoas. Também não partimos do princípio que o indivíduo que tem melhor condição financeira também ajuda mais, também consegue se envolver em projetos que impactam mais e tudo. Uma das cenas que eu vejo muito aqui na nossa sociedade é a ideia de pensar que quando se fala de dinheiro, quando se tem vontade de ter dinheiro, é uma coisa má. Eu, particularmente, trabalho com educação financeira, sou investidor e às vezes tenho medo de mostrar a minha carteira para pessoas fora da mentoria. Porque depois, quando você mostra a tua carteira, que é algo que você conseguiu com muito esforço, você foi investindo com o tempo e foste conseguindo multiplicar a longo prazo, as pessoas já te olham de uma forma... Epá, e você tem o próprio medo de se expor devido a todo esse panorama social. E eu acho que isso é uma crença tremenda. Eu sei que tu disseste, falaste numa outra perspectiva do dinheiro, mas tu não sentes que existe esse problema também? Que nós somos educados à ideia de que ser pobre é que é bom e ter dinheiro é mau? Eu posso dar aqui várias perspectivas acerca desse assunto. Posso dar a perspectiva religiosa, que basicamente nós somos uma sociedade de gênese religiosa católica, e eu não quero aqui entrar em questões de religião, mas é importante do ponto de vista histórico nós percebemos porque é importante do ponto de vista histórico nós percebemos que a igreja muitas vezes a mensagem da igreja muitas vezes foi distorcida do ponto de vista em que a humildade e a pobreza foi endeusada no sentido de passar a ideia de que o pobre é melhor que o que tem é o diabo. Isso é um aspecto, e nós somos uma sociedade que vem de uma colonização portuguesa e que isto é transversal a Angola e a Portugal, e dessas realidades eu conheço. Mas também, Danilo, desculpa só te cortar, só um minutinho, não esqueça o que vais dizer, mas também isso não tem muito a ver por causa do nosso role model de riqueza. O modelo de rico angolano que nós temos também deve impactar nisso, estás a ver? Mas vai lá, Vou chegar lá. Isso era a perspectiva histórica e por isso eu consigo perceber porque que a nossa sociedade tem essa visão. Mas isso não é só a sociedade angolana, a sociedade como um todo. As pessoas têm a tendência a pensar de que quem tem dinheiro é de fato uma pessoa sem certos valores e essas pessoas também são ostracizadas. E eu depois posso também falar disso na perspectiva pessoal. Na perspectiva angolana, nós temos que ver o nosso contexto histórico. Nós estamos a ver uma realidade de um país
que foi durante muito tempo alinhado ao bloco socialista ou comunista, se quiserem, a antiga União Soviética, e depois nós passamos por uma fase que esses países que passaram, como a União Soviética, que passou pela perestroika, que foi aquela mudança de um sistema para o outro, e depois é um capitalismo muito agressivo, como veio aqui para Angola, num pós-guerra, onde não havia nada, e depois começa a haver tudo, e houve um boom do petróleo no início dos anos 2000 e 2008, com um índice de corrupção muito elevado, onde tu facilmente conseguias mudar a vida, naturalmente que isso associado aos traumas pós-guerra e todas aquelas quebras que eu falei no início, hão de criar uma sociedade que endeusa o dinheiro, porque essa é a única salvação. O dinheiro é líder e é rei numa sociedade onde não existe classe média, onde não existe o básico, onde o bem comum é escasso. Nessas sociedades, tu vês a única salvação no dinheiro. Vês a única salvação em eu tenho que ter, senão acabou a sociedade. Então, é natural que esse conjunto de motivos que eu dei aqui, que são mais do que estes, mas estes para mim são alguns dos mais básicos, hão de criar uma sociedade faminta por fortuna a qualquer custo. Isso é um aspecto. Mais outro. Agora vou tocar no aspecto que tu tocaste, que é o aspecto, o modelo de riqueza. Às vezes, quando eu participo em conversas do gênero que estamos a ter agora, eu gosto de dizer o seguinte: nós temos que olhar para as situações de forma macro. Nós temos que olhar para as situações de cima e perceber que se isto for uma linha, onde é que nós estamos nesta linha? Então, podemos fazer esse exercício aqui juntos. Vamos desenhar uma linha e vamos dizer 1975, vamos dizer guerra de 75, 76 até 2003. Depois vamos dizer isto tudo aconteceu, 2002, desculpa, isto tudo aconteceu, tivemos um boom do petróleo, ok. Qual é a fase que nós estamos a viver agora socialmente? Depois desse boom do petróleo, corrupção e crise profunda. Quando nós fizemos uma análise, é só ver o óbvio. Quando nós fizemos uma análise, nós vamos ver que nós tivemos um país onde não se fez empresários de facto. Fez pessoas ricas, enriqueceu-se pessoas, porque havia uma estratégia, isso é falado abertamente, de enriquecer as elites, para essas elites, criar uma elite e depois essas elites criarem uma distribuição do capital através da empregabilidade, etc. Correu mal. E correndo mal, o que aconteceu? Onde é que foram os dinheiros? Os dinheiros foram, como se diz, para muitas pessoas, para uma classe de pessoas que muitas vezes não sabiam, não tinham educação financeira, não tinham um Euclides para dizer assim: vais investir o teu dinheiro aqui, vais investir o teu dinheiro ali. E não criamos riqueza de facto. Nós criamos ricos, mas não criamos uma sociedade com uma organização econômica como deve ser. Tu melhor do que eu sabes disso. Então, naturalmente, que tu vais ter comportamentos buçais. E o exemplo que é passado aos mais novos é de facto este: que ser uma boa pessoa é ter um Range Rover e ter um Rolex. Que ser uma boa pessoa não é trabalhar como carpinteiro, não é trabalhar como cozinheiro. Isso não é uma boa pessoa. Uma boa pessoa é ser ministro. Porque são esses os exemplos que estão na nossa cabeça. Estás a perceber? Mas cada sociedade tem a sua dinâmica. Então, eu concordo contigo quando tu dizes, e só estou a falar isso para reforçar o que tu disseste, que existe aqui um modelo de rico que até certo ponto desinspira. Afasta aqueles que sabem de facto o que é que importa na vida e que inspira as pessoas mais despreparadas a serem igual a eles. Finalmente, há aqui algo que eu não posso deixar de dizer hoje. A partir do momento que começaram a existir marimbondos, e eu escrevi sobre isso para Bantu Man, e estou sempre a repetir isso, tu criaste uma cisão social, onde agora a pessoa que é menos privilegiada do ponto de vista social e econômico endiabra quem tem. Agora nós estamos a viver uma caça às bruxas. Tu não podes abrir a carteira, porque o teu compadre que está ao lado é que está a dizer, mas o Euclides pensa que é quem? Porque existe agora uma legitimação de que ter dinheiro agora em Angola, você é marimbondo. Foi legitimado dizer isso. Foi legitimado dizer que tu conseguiste as tuas coisas. Epá, esse gajo aí vamos ter que ver, né? Esse gajo trabalhou onde? Quer dizer, a própria situação social que se vive acabou dificultando a ideia das pessoas pensarem que é possível um indivíduo começar do zero e construir liberdade financeira e, consequentemente, fortuna. Mano, tu tens um long way.
não somos nós que vamos Yeah. viver isso. Eu não estou a Yeah. fazer essa Angola para mim. A minha Yeah. contribuição não é para mim. E é assim que eu vejo. Não, that's it. É super certo. É super certo. E uma das cenas, por exemplo, que eu particularmente vivo muito nesse processo todo é que, por exemplo, nós somos um país com uma limitação a nível de educação muito grande. E o problema de educação que nós temos limita-nos a conseguir referências externas. Porque se nós fôssemos capazes de conseguir referências externas, nós íamos conseguir ver que o mundo, afinal de contas, não é essa caixinha que acontece em Angola. Danilo, por exemplo, é criador de conteúdo. Certamente, grande parte do conteúdo que cria, além das coisas que vive, é inspirado na possibilidade que tem de chegar a outros mundos. De, por exemplo, ter alguma influência que venha dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil e de sei lá onde. O nosso modelo de preferência, o nosso modelo de exemplo, por causa mesmo da falta de oportunidade de educação, é muito baseado naquilo que é a realidade do próprio país. Por quê? Porque nós não temos acesso. E quando se corta o acesso a uma população, por mais que essa população tenha tendência em crescer, por mais que tenha necessidade de crescer, é quase impossível. Então, por isso é que aí existem pessoas como tu, como outros, como eu, que têm esse acesso externo, que têm que começar a forçar e fazer isso chegar às pessoas. Porque nós não tem só a ver com dinheiro, tem a ver até com a própria situação de você se colocar, se dar o valor que você, enquanto indivíduo, merece. É difícil. Nós estamos numa sociedade em que direitos humanos não são falados, em que nós não sabemos os nossos direitos enquanto indivíduos, em que, por exemplo, se estivermos num espaço público, em que supostamente talvez não devêssemos estar e aparecer a polícia e nos enxovalhar, não existe um sítio para nós nos defendermos. Não só porque não exista, mas porque nós também não conhecemos a nossa própria realidade enquanto indivíduos e os nossos direitos. Eu acho e eu sinto que o maior problema da sociedade aqui, dos jovens, dos mais velhos e todos, acaba por ser exatamente essa limitação no conhecimento. Tu não sentes que existe uma intenção em limitar o angolano a alcançar conhecimento, exatamente porque dá a sensação que o plano que existe é manter as pessoas na ignorância? E deve ser por isso que você luta tanto. Mano, é assim, falaste aqui, não, mais uma vez tocaste aqui em alguns aspectos que eu vou ter que também dividir. Eu enquanto Danilo, e gosto de falar de mim para depois falar do geral, eu escolho as minhas lutas. Escolhi qual é a minha luta. Eu sei o que eu quero e sei quais são as minhas lutas. Se eu pensar muito nisso que tu acabaste de dizer, eu não consigo bombar e executar. Vou começar pelo início da tua intervenção, onde tu falaste da situação que nós vivemos de consumir conteúdo de fora e que muitas vezes esse conteúdo não chega cá em Angola. Vou falar de novo de contexto. Nós estamos a vir de um contexto onde nós estamos a sair de um partido único e temos um partido-Estado. E esse partido-Estado traz ainda elementos que vêm daquela altura de partido único e a nossa informação e formação sempre foi muito centralizada. Então, nós temos que perceber do lado novo o porquê que isso acontece. Então, estou a dar razão, sim. Existiu, na minha opinião, sim, esta dinâmica, mas hoje é impossível que aconteça. Mas nós, quando fazemos essas análises, temos que falar sempre de contexto para que as pessoas percebam que aquilo aconteceu por um motivo e hoje estamos como estamos por um motivo e hoje em dia temos um caminho para frente por um motivo. Por outro lado, a cena de nós irmos buscar informação lá fora. Eu não faço todo o conteúdo que eu quero. Vou ser honesto. E já me senti muito frustrado por isso. Por quê? Porque não tenho público para consumir todo o conteúdo que eu faço, que eu quero fazer. Porque consumo muito conteúdo de fora. Então, eu tenho que encontrar um equilíbrio entre ser comercial o suficiente e ser interessante o suficiente. Tu achas que todos os dias eu quero falar sobre relacionamentos e o que está mal em Angola? Não quero. Mas tenho que. Mas qual é o teu propósito enquanto indivíduo? Vou chegar lá. Tenho que, porque eu sei encontrar o meu termo daquilo que é comercial e daquilo que é o meu objetivo enquanto indivíduo. Como eu te disse, eu sei qual é o meu objetivo enquanto indivíduo. Mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade enquanto criador de conteúdos em educar o meu público, a minha audiência, aos bocados. Eu tenho que atrair pessoas para a minha página, ganhar a confiança delas
e depois dar um bocadinho daquilo que eu quero dar de fato. Eu não posso simplesmente chegar e falar sobre SpaceX e sobre Elon Musk se as pessoas não confiam em mim. Então, eu não posso ficar chateado quando o meu público não tem os interesses que eu tenho. O engraçado em relação à Angola é que nós temos aqui uma estrada em aberto para construir o que nós quisermos. Tu, Euclides, tens uma estrada aberta para ter a audiência que tu queres, porque não há um outro Certo. Euclides. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Então, tem que haver uma estratégia. Completamente. Tem que haver uma estratégia. Isso era Yeah. para falar sobre o aspecto de nós importarmos essa informação. E também falei acerca do aspecto de por que essa informação não chega cá. Porque a internet é cara, porque estamos a ver uma situação onde existe um duopólio de informação telefónica, de basicamente dados de rede, porque agora está-se a abrir o país para entrar mais redes para o preço baixar, estamos a fazer um satélite para o preço baixar, etc, etc, etc. Então, há pouco acesso. Temos que ser práticos. Há pouco acesso à internet. What can I do? E aí vamos para outro aspecto que tu estavas a tocar, que é, Danilo, existe uma intenção, e eu disse no início da minha intervenção, eu não posso pensar nisso. Por quê? Porque eu aí, é uma coisa que eu disse a uma amiga minha, tu queres ser ativista social, queres ser empresária ou queres ser digital influencer? Porque eu não sei. Porque se eu quiser ser ativista social, vai comprometer os meus anseios como empresário. Exato. Se eu quiser ser empresário, vai comprometer o meu ativismo social. Se eu quiser ser, por exemplo, digital influencer, eu vou ter que julgar entre o comercial e sobre o ativismo social. Está entendendo o que eu estou a dizer? Então, essa luta não é minha mais. É de outra pessoa que eu posso influenciar no off. Mas a minha luta está escolhida. Eu sei o que eu quero e sei o que eu vou fazer. Quando tu dizes e os teus valores não ficam comprometidos, etc. Mano, eu comprometo o meu... Não, o teu propósito. Os teus valores não, o teu propósito. Não comprometo o meu propósito. Não, o meu propósito está bem claro. Eu vou fazer 30 anos, eu sei onde é que eu quero estar aos 35. Mas eu sei que muita gente não vai compreender o meu movimento. Danilo, foste sentar com o presidente da República. Eu sei por que eu fui. Mas tu não falaste o que nós queríamos ouvir. Eu sei por quê. Eu sei onde é que eu quero ir, eu sei o que eu estou a fazer. Está entendendo o que eu estou a dizer? Então, a luta do Euclides não é a luta do Danilo. Nós precisamos de 30 Euclides, de 30 Danilos, de 30 DJ satélites, de 30 calados shows, de 30 Gilmários. A minha luta é para isso. Não é mais para eu ser tudo. Eu não posso ser tudo. Não vou agradar a todos. Estás entendendo? Não, é compreensível. É isso. Tipo, eu acho que quando chega o momento em que a gente pensa como tu estás a pensar agora, que é compreender aquilo que é o teu papel, e apesar de você saber que tens muita influência sobre pessoas, ainda assim se manter naquilo que é o teu ideal e o teu propósito, isso é uma decisão difícil de se tomar, e principalmente de falar. Deve ser difícil você se colocar num posicionamento desse. O mambo tu dizes assim, tu tens influência sobre muitas pessoas, por isso é que eu sei que às vezes tenho que me calar. Porque eu, por ter influência sobre muitas pessoas, eu podia dizer muita coisa, influenciar muita gente, e eu me bater de palmas. Mas a médio e longo prazo eu não ia conseguir ajudar ninguém, porque eu ia desaparecer. Porque eu sei onde é que eu vivo. E quando digo desaparecer, não estou falando do ponto de vista físico. Eu estou a falar que a mesma pessoa que te pede para falar o que ela quer ouvir é a pessoa que vai dizer, essa é o cliente também, agora, anda aí, não sei o quê. Então, quando tu tens um trajeto claro, tu tens que perceber, eu estou a comprometer a minha popularidade agora para conseguir atingir o meu propósito lá frente e conseguir ajudar mais gente. Eu não posso fazer tudo agora. Porque eu podia estar na internet a falar tudo o que eu quisesse, a me bater no meio de palmas, mano. Se eu quisesse ter 100 mil seguidores, eu podia falar sobre a Nelka, sobre a Net Nahara, podia fazer piadas. Não é difícil. Não é difícil. Ter seguidores em Angola. It ain't that hard. Mas aí está. Qual é a tua longevidade? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Qual é o teu caminho? Você vai perceber? Então é não, isso que eu quero deixar claro. Não, faz todo sentido. E nós falamos aqui de uma cena que é o propósito da pessoa. E como estamos a falar de crenças limitantes, eu sinto que a ideia de definir um propósito para aquilo que é a tua vida, se calhar te ajuda muito no processo de desenvolvimento e chegar até onde você quer. Só que hoje em dia também existe muito a ideia de o propósito. O propósito ficou também gourmetizado. Ficou tipo uma necessidade
de todo mundo viver por um propósito. Às vezes as pessoas vão para palestras, têm contato com coaches e tudo mais, e no momento então o coach está ali a falar e ele fala, olha, todo mundo escreva um propósito no seu papel. Eu já estive numa situação dessas e que tipo, eu por acaso nesse dia não tinha caneta, então acabei por não escrever propósito nenhum, mas vi muita gente, porque eu sei qual é o meu propósito, mas vi muita gente com um papel e uma lapiseira a não conseguir escrever absolutamente nada e você olhava para a cara das pessoas e você conseguia perceber o pânico que existia nisso, tá a ver? Tipo, tu sentes que enquanto indivíduo todo mundo tem que viver por um propósito ou existe uma condição em que a gente não precisa de ficar tão ligado à ideia do propósito, porque há pessoas a morrerem por causa de propósitos, há pessoas a não conseguirem interpretar bem o que é isso e a começarem a copiar o propósito dos outros. Quer dizer, eu não consigo identificar o meu, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer, eu não sei para onde é que vou, então vou olhar para o Danilo como um indivíduo que talvez tenha algo que eu queira ter ou é algo que eu queira ser em algum momento e acabo copiando tudo aquilo que ele faz e, claro, não tenho consistência, no longo prazo me perco. Como é que tu vês essa ideia do propósito? Well, bro, eu acho que o propósito tem vários nomes e nós temos que desmistificar isso. O propósito nada mais é do que aquilo que te dá fogo no coração e que tu consegues fazer de graça e sabes que podias fazer a tua vida toda de graça. É basicamente isso. Agora, o problema é que o propósito de muita gente não enche a barriga, porque estamos em Angola. Yeah. Então, lá está, de novo. Tu vais conseguir fazer daquilo que tu sentes que é o teu propósito. Porque assim, por causa do que nós falamos há bocado, da sociedade materialista, e falamos dos motivos porque é que nós somos tão materialistas, do ponto de vista negativo, não do ponto de vista que tu falaste, né? Nós estamos numa sociedade onde viver do propósito é um luxo de quem pode. Eu consigo hoje em dia fazer o que eu faço porque eu tive um background que me permitiu. Claro que eu tive dificuldades, mas eu não cresci no Kazenga, no bairro do Baião, eu não sou vizinho do Na Grelha e não tive que estudar numa escola pública. Logo, eu tenho mais tempo para pensar no meu propósito. Do I make sense? E eu tenho noção disso. Tu tens noção do teu privilégio? Pronto. Agora, com certeza. Agora, nós temos é que começar a traduzir esse propósito a coisas realistas. E faço aqui uma ressalva. Quando tu foste falar com certas pessoas e tu estás a tentar influenciá-las e a tentar persuadi-las de educação financeira, etc., isso já nos aconteceu várias vezes, mano. Nós já tivemos em sítios onde eu dizer-te, com flexão, é diferente do que dizer te dizer. Só isso já quebra a pessoa. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Pronto. Deixa só dizer aqui uma coisa. O Mandela está a mandar mensagens, a fazer perguntas diretas a mim. E eu gostava de responder todas as perguntas do Mandela assim que acabássemos a conversa. Gostava de responder ponto por ponto a ele. Yeah? Então vou dizer para ele colocar as perguntas na caixinha. Se calhar daqui a 10, 25 minutos já vamos para a caixinha e respondemos. E como outras pessoas, eu gostava mesmo de responder essas perguntas, porque eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. Cool. Tá bom, então, pessoal, coloquem aí as questões que têm para o Danilo na caixinha. É rápido e daqui a 5 minutos já começamos a responder as perguntas. Tranquilo. E depois eu respondo todas seguidas. Então, eu estava a dizer que, bro, estávamos a falar sobre propósito. E então, o teu propósito vai ser condicionado por aquilo que tu vês, por quão alto tu sonhas, pela maneira que tu recebeste essa informação. Estás a perceber? Então, o propósito do Euclides não pode ser o propósito, por exemplo, de uma pessoa de um bairro periférico de Angola. Não pode. Os dois têm, mas a maneira que se comunica é que é diferente. Por exemplo, há muitos jovens que nos seguem e que estão a usar o último 1000 kwanzas para carregar dados. E eu, por exemplo, quando estou a falar no Anormais, eu não posso dizer, olha, não sei o quê, e eu carreguei com 20 ou 30 mil kwanzas. Percebes? Porque eu tenho uma responsabilidade e tenho que ter sensibilidade para o facto de que nós estamos num país muito disparo, onde o que tu dizes pode afetar uma pessoa de uma maneira muito diferente. Onde esse jovem, tu não sabes o que ele vai fazer para tentar seguir a bala do Euclides ou do Danilo, para tentar descobrir o tal propósito de ser influencer, quando ele nem tem um telemóvel que permita. Por isso é que eu digo a muita gente que está nas redes sociais, muita atenção.
quando você faz determinados discursos políticos, porque você não sabe como é que aquilo está a atingir o Madi que está a ler aquilo e como é que ele está a interpretar aquilo. Então temos que ser muito claros na nossa mensagem. Se nós vamos falar de propósito, tu tens que personalizar, tens que dizer, ok, olha, o que é que tu sabes fazer? O que é que tu já fizeste? O que é que tu estás a fazer daqui a 10 anos? Epá, daqui a 10 anos eu vejo-me a ser um carpinteiro. Fiz. O que é que estás a fazer para atingir aquilo? Já tentaste outra coisa? Não. Ok, então vamos tentar. Agora, não sou eu a passar aqui a imagem de que todo mundo vai ser criador de conteúdos, de que todo mundo vai conhecer a América, de que todo mundo tem a capacidade de fazer A ou B. Eu não subscrevo a isso. Olha, eu acho nice a tua intervenção e eu gosto do facto de que sempre que tu dás uma ideia, tu te colocas como indivíduo na primeira pessoa. Tu sempre relacionas a tua própria situação pessoal para abordar, para abordar um assunto. Eu acho nice, mas eu também acho que é importante as pessoas perceberem que o propósito é uma coisa muito ampla e o propósito é uma coisa muito simples também, ao mesmo tempo. O propósito é aquilo que te motiva a longo prazo. É aquilo pelo qual você vai viver. E o propósito não precisa ser uma coisa que te pareça praia, piscina, pés cruzados, a trabalhar com um laptop ou no computador. O propósito de cada uma das pessoas é individual. Então, um indivíduo, independentemente da sua condição social, ele é livre de sonhar, ok? Sonhos não são propósitos, sonhos são imaginações que a gente tem da nossa plenitude e realização. Mas o propósito é algo que se você vive em detrimento da ideia de materializar, é como o Danilo estava a dizer, se você é um indivíduo que quer ser um contabilista de sucesso ou que quer chegar a uma empresa de sucesso no cargo de gestão, é claro que as suas oportunidades não são as mesmas de um indivíduo que vem de berço, mas também tu não és incapaz de conseguir alcançar essas coisas devido ao teu background. E essa é uma ideia que a gente normalmente tenta desconstruir. Eu que sou um indivíduo particularmente, eu tento sempre viver 2 passos abaixo daquilo que eu posso. Eu costumo sempre dizer às pessoas, se eu posso comprar um Ferrari, eu vou comprar 2 carros abaixo. Então, no dia que eu posso comprar, por exemplo, um Elantra, eu vou andar de 1,10, porque é essa a minha parte, é a parte da minha educação e da minha condição financeira. Mas eu sou um indivíduo que atingiu a liberdade financeira, mas, no entanto, eu venho de uma família pobre. Eu venho de uma família com um background pobre. Eu estudei em escola pública, eu estudei no ensino médio, tive a oportunidade depois de fazer petróleos e tudo mais, mas eu estudei em universidade pública. Mas eu sempre corri atrás daquilo que era o meu propósito e que a minha cabeça sempre disse que, independentemente de onde eu vá, eu tenho que saber andar no caminho certo, porque até aos 30 eu tenho que ser livre financeiramente. E foi o que aconteceu. Saí da universidade aos 22 ou 23, trabalhei na indústria petrolífera, me dediquei, consegui cargo de management na indústria petrolífera, mas larguei tudo para me dedicar completamente aos meus negócios. E eu tento sempre passar a ideia nas pessoas que, independentemente de tu seres o Danilo, ou de seres o Euclides, ou de seres um indivíduo que se calhar vem de um outro background, não deixa de ser possível você conseguir atingir coisas grandes desde que você identifique um propósito, mas também consigas metrificar isso e conseguir correr atrás e lutar isso. Por quê? Porque uma vez que tu olhas para uma coisa com um objetivo de longo prazo, tens de compreender que onde tu vais chegar, se calhar, há 10 anos, uma outra pessoa vai chegar em 2. E não deves te frustrar com a ideia, nem relacionar os timings de realização. Porque eu e o Danilo podemos os dois querer, por exemplo, ser diretores da Sonangol. Mas eu posso conseguir ser em 1 ano e o Danilo conseguir ser em 10. Mas no final das contas, os dois vamos acabar encontrando o nosso propósito. E é isso também que a gente quer vos passar aqui na primeira ideia, de que propósito não é nada impossível. Propósito é um motivo pelo qual você quer viver. E o teu propósito não vai ser sempre o mesmo. Até os 21 anos, eu pelo menos ouvi, quando era mais puto, ali os 15, os 14, que eu tinha que ser engenheiro de petróleos. Porque quando você não conhece muitas coisas do mundo, aqui em Luanda só se falava muito que engenharia de petróleo é o que é fixe, porque tipo, petróleo é o que bate e o país é feito de petróleos. Entanto, o meu propósito, enquanto profissional, era ser engenheiro de petróleos. Só que depois chegou o período que eu fiquei engenheiro de petróleos e eu odiei aquela merda. Eu pensei, porra, eu quero fazer qualquer coisa na minha vida, mas não quero mais fazer isso. Entretanto, trabalhei um pouquinho, consegui um dinheiro e mudei o meu propósito. O meu propósito depois disse, olha, eu vou começar a empreender. E comecei a empreender. E agora, hoje em dia, eu quero viver desse meu novo propósito. Mas eu daqui a 10 anos posso mudar de propósito de novo. Então não devemos ficar na ideia de tipo, pronto, o teu propósito é o mesmo hoje. O Danilo está aí comprometido com a ideia de educar a sociedade, de contribuir, de criar conteúdo. Mas de repente uma situação fodida pode acontecer na vida dele. E ele sentir like, eu não quero mais isso. Eu vou dar o exemplo da moça que nós tínhamos, a Jane Costa, que nós tínhamos como ministra, ministra de quê? Do Ambiente, certo?
Yeah, yeah, yeah. O ambiente e mais duas Dava, coisas. dava para ver como é que ela era apaixonada por aquilo que ela fazia e dava para compreender o que era o propósito dela. Mas tem vezes que se calhar existem coisas que se sobrepõem ao nosso próprio propósito, não é? E ela acabou por ir cumprir Certo, uma missão. Como é que tu vês certo. isso? Como é que tu vês Mano, essa ideia de eu vejo, abdicar de coisas que tu sentes e que tu és em detrimento de uma situação que, pronto, tu tens que cumprir ou qualquer cena parecida? eu acho que nós somos seres dinâmicos, bro. Eu acho que tu disseste tudo, do ponto de vista para a pessoa perceber bem de forma clara o que é o propósito. E eu acho que nós temos que ser consistentes naquilo que nós queremos, mas com um fim. O fim tem que ser, o teu coração tem que estar leve, mano. Eu acredito muito em energia, eu acredito muito em boa vibe. E se aquilo não me parece bem, eu não faço. Ponto. Há Yeah, vezes que eu vou ter que fazer porque eu sei, ok, eu para sentir o meu coração leve, vou ter que fazer isso que está-me a fazer pesar o coração para conseguir fazer aquilo que está leve. São chamados sacrifícios, estás a ver? Tu podes yeah, ter um propósito e para conseguir viver o teu propósito vais ter que dar uma esquerda, uma direita, que vai contra aquilo que se calhar tu estás a sentir para conseguir chegar à cena, percebes? E então eu yeah, estou de acordo contigo. Eu acho que o propósito pode ser dinâmico, mas nós temos que ter muita atenção a uma coisa que é, a vida é muito curta, yeah, yeah? E eu sinto que muitas pessoas às vezes estão a chegar a determinada fase da vida e começam a ver o tempo a passar e começam a correr contra o relógio yeah. e perdem de facto o foco naquilo que estão a fazer. Vou dar um exemplo prático. Tu fizeste a faculdade, foste para engenharia de petróleo, chegaste ali e viste que não querias fazer aquilo. E tomaste uma Yeah. decisão, certo? Na hora, na hora. Pronto. Eu conheço pessoas que estão há 5 anos a tomar uma decisão sentadas em casa. Yeah. A tomar uma decisão. E daqui a pouco já têm 32 anos, 33 e ficam tipo fogo. Mas eu li uma coisa na internet que idade não faz diferença. Eu tenho que ser realista. As pessoas dizem idade não faz diferença, mas a energia é diferente. Eu Yeah. E conseguia depende sair muito quarta, também quinta. daquilo que é a atividade em si. Seja lá qual for a atividade, a biologia não falha. A tua energia aos 20 não é a tua energia aos 35. Tu vais ter que. Exato. E depois, o peso que tu estás a trazer das experiências da vida vão, até certo ponto, te condicionar. Então, tu vais ser muito mais metódico na maneira que tu vais decidir. Não estou a dizer que tu não has de fazer. Simplesmente estou a dizer, por favor, quando eu prefiro, às vezes, fazer algo errado, mas fazer. Porque Yeah. naquele erro eu vou aprender algo e vai me abrir uma porta. Então, é aí que nós criamos o nosso saying que é faz. Faz, faz, faz. Eu prefiro que tu faças, mas faz alguma coisa. Seja lá o que Yeah. for, mas faz. Agora, tu ficas parado a olhar para o teu compadre que está a bazar e tu estás a ficar depressed, a dizer, fogo, o compadre está a bazar, a comadre está a bazar. Não, faz. Faz. Yeah. Se tiveres que pintar paredes, vai pintar paredes, mas estás a sair de casa, estás a ir fazer algo. Se tiveres que fazer for free, fazer internships, se tiveres que fazer estágios, vai, faz. Mas isso é que vai te fazer saber qual é o teu propósito. O teu Yeah, propósito, that's às real. Isso é vezes, certo. o teu propósito às vezes só vem porque naquele dia tu foste fazer algo e conheceste uma pessoa que te levou a outro sítio e que tu vais dizer, eu quero fazer isso para sempre. Mas se tu Yeah. estiveres em casa, isso não acontece, meu. Se tu estiveres Yeah. assim, Super. o governo tem que me trazer não sei o quê, porque eu mereço, eu sou formado. E estás no biva. Nigga, não me aquece, bro, for real, não. As pessoas às vezes querem Não, dizer, não, like, isso não. é Você bem tem que real. sair do, Antes de tem que entrarmos, se sair do calhar, para as currículo. questões, vou dar um feedback. Para mim, por exemplo, é o que tu estás a dizer. Tu precisas mesmo de mobilidade, tu precisas de se expor. Porque, e também tem muito a ver com tudo o que tu tens à tua volta. Para mim, eu faria o mesmo. Mas para mim foi um pouquinho fácil, porque também eu tive suporte em todas as minhas decisões. Eu sempre tentei estar ao lado das pessoas que me influenciavam positivamente. Isso é uma Uhum. necessidade que eu tenho e que eu tenho sempre e que eu sigo sempre na prática. Por exemplo, quando eu saí do meu trabalho, eu já era casado e eu comecei com a minha esposa e a nossa renda era boa, mano. Tipo, se calhar é um emprego de sonho para qualquer jovem. Mas entretanto, nós conversamos e ela me disse: pá, amor, tu queres fazer esse mambo, base, faz a tua cena. Se der errado, você tem condições de ir fazer de novo, porque você é um gato fudido, porra, você tem essa merda. E se der errado, eu vou estar aqui e vou segurar os mambos, estás a ver? Às vezes também, quando nós não temos essa oportunidade, temos alguém atrás que nos dê um empurrão ou que nos segure, fica um pouco difícil.
Mas isso não significa que sem isso não seja possível, tá vendo? Porque pá, tu tens de dar um tiro anyway, é o que o Danilo está a dizer, brother. Tenta, corre, sair do lugar é necessário, ficar parado é que não acontece. Vamos responder as perguntas, né, Danilo? E agora responder, tu não fazendo nada, bro. Quais são as chances que tu tens de falhar? Yeah. A Kachiska pergunta como livrar-se da culpa por pequenas conquistas em prol do... Epá, eu não consigo compreender isso. O que é que tu achas? Como livrar-se da culpa por pequenas conquistas em prol do... Não sei como é aquela... Yeah. Olha, Kachiska, se puder escrever de novo... Ah, ok, ela escreveu de novo. Como livrar-se da culpa por pequenas conquistas em prol do que eu não mereço? Yeah, eu estou a perceber qual é a pergunta dela. Em prol do eu não mereço. É tipo do gênero... Tu conquistas uma coisa e tu ficas dizendo, fogo, não merece esse mando. Ficas a lutar contra ti. Tens uma pequena conquista e ficas tipo a sentir-te kind of guilty, estás a ver? Por teres conquistado aquilo e se calhar és a única pessoa à volta dos teus que conquistaram aquilo. Eu não sei se é essa a questão, mas acho que sim. Se ela puder confirmar. Yeah. A mim dá uma sensação de tipo... Dá uma sensação de ser... eu mereço um pouquinho mais do que aquilo que tenho. É mais ou menos... Epá, não sei, parece-me confuso. Mas pronto, se ela puder vamos deixar ela falar. Depois vamos ver como é que é. O Cantinho diz como entrar para investir em bolsas de valor. Hoje, mano. Mano, nós tivemos uma live sobre bolsa de valores ontem. Foi sensacional. Diz ele para ir lá ver, não está gravada. Está no site www.dinheirolimpo.com. Vai lá ver ou deixa-me uma mensagem e eu vou responder tudo. Yeah? Para não deixarmos o Danilo aqui muito tempo, pá. A Eslovânia pergunta: uma das formas de lutar ou vencer o negativismo é ter um propósito. Danilo, bora. Eu acho que sim. Eu acho que tu, quando tens um propósito, eu acho que vocês conseguem sentir. Eu, quando falo do que estou a fazer, eu tremo. Porque eu estou emocionado pelo que eu estou a falar. Porque eu estou apaixonado com pelo meu propósito. E tu, quando vês uma pessoa com propósito, é uma pessoa apaixonada de fato, que tem sangue nos olhos. Tu vês, tipo, é sou eu que ele está a falar e vai fazer. Um dos meus objetivos, e eu estou sempre a dizer isso quando faço palestras ou quando estou a falar em qualquer instituição, eu digo sempre que um dos meus objetivos é eu dizer assim, olha, vou construir aqui um prédio de 1000 andares e todo mundo vai dizer, tipo, não, se está a falar, é porque ele vai fazer. E tu só consegues isso repetindo, é que crias credibilidade e tu tens que acreditar em ti. Então, eu acho que sim, uma das formas de vencer o negativismo tem a ver com o fato de que tu vês o prédio construído e acreditar na tua visão. E uma coisa que eu também queria deixar aqui como sugestão, e algo que eu faço muito, é eu quando estou focado numa coisa e quando estou com os olhos postos no meu objetivo, seja do ponto de vista da nossa empresa, seja do ponto de vista do conteúdo ou o que for, eu tento limitar a minha informação e visão àquilo que vai acrescentar o meu objetivo. Eu não ouço outra coisa. Eu tenho uma visão túnel. Ou seja, se eu tenho o objetivo de fazer 15 vídeos em 3 dias ou em 4 dias, eu não estou para estar no Twitter a ver no BBB1 ou no BBB 21, eu não estou para estar a ouvir como é que eu não consigo fazer 15 vídeos. Não, eu estou a alimentar o meu ego de cenas que estão a gas o que eu quero fazer. Estás a perceber? E depois eu tenho pessoas críticas que eu vou me consultar para saber se eu estou masticando. Ou seja, eu tento lidar com mentores. Se eu tenho um objetivo, eu falo sempre com os meus mentores, que são pessoas bem-sucedidas em várias áreas. Eu falo, Cota, quero fazer isso, o que é que achas? Epá, puta, tem atenção a isso. Porque ele já viveu aquilo. Como é? Fulano, o que é que acha? Kendas, quero fazer isso, o que é que acha? Depois eu faço uma média aritmética, vejo se é possível e aí é que eu vou atrás. Então, essa é uma das dicas que eu tenho, que é quando tu queres fazer algo e tens muito negativismo à tua volta, isola-te daquela energia. For real. Yeah. Não, isso eu vou também contribuir aqui com uma cena. Tipo, nós vamos dizer, eu também sou um indivíduo que medita muito. E pode parecer uma coisa assim, tipo, muito, sei lá, mas eu parto do princípio que nós não somos o nosso corpo, nós somos a nossa mente, estás a ver? E quando nós conseguimos conectar a nossa mente com as nossas ideias,
nós conseguimos fazer com que o nosso corpo produza aquilo que a gente deseja. Então vocês tentem meditar em torno daquilo que é o propósito que vocês acham que é para vocês. Tentem acordar cedo, se concentrar na ideia, visualizar. As pessoas têm que ter a capacidade de visualizar. Tipo, você tem um objetivo, visualizar é criar um plano, é criar uma realização, é materializar uma coisa que ainda não aconteceu. Então, Estás a vocês falar podem do poder sempre da fazer mente. esse exercício. Diga. Estás a falar do poder da mente. Exato. Então, pô, se você se concentrar na ideia daquilo que você quer e você se dedicar nesse aspecto e partir do princípio que você é a tua mente, não é o teu corpo, você vai conseguir sentir. Não Você tem tem que como. confiar na tua intuição, estás a ver? Não tem Você vai como, conseguir pô. sentir aquilo que é para ti, o que é teu mesmo, não o que é dos outros, mas o que é teu. Tipo, eu estou tão focado no meu propósito que ainda que o Danilo ganhe 10 milhões de dólares em alguma coisa que ele faça, não vai mudar a minha metodologia de investimentos, porque baseado naquilo que eu acredito, o que eu aprendi, o que eu recebo dos meus mentores, conforme o Danilo falou, é funcional para mim. Eu não vou sair daquilo que eu acredito e que eu faço e que é uma metodologia comprovada, porque um outro indivíduo teve um sucesso imediato. Estás a perceber? Quer dizer, é muito delicado às vezes você abandonar aquilo que você deseja, que você acredita, só por causa do resultado de uma outra pessoa. Então, tentem visualizar o propósito. Vai dar certo. Facts. Aqui alguém perguntou o que significa background. Background. Acho que é background. Fala aí, Danilo. A background é basicamente o teu passado, o que tu tens, que fizeste para trás, o que deixaste para trás, o que tens na tua back. Eu, quando falo background, estou a falar do meu histórico, basicamente. Background histórico. Exato. Na lei os juros seriam 10% igual. Pá. Só que é mesmo. Tá bom, eu vou responder. Vão só ao site. Tu também pagas os juros, porque esses juros de 10% é sobre o lucro, mas depois tu pagas 0,5%, que é o valor de corretagem que a lei cobra, tá? A lei cobra 0,5%. 0,5% de corretagem. Ai, Dredd, aqui o pessoal só quer saber de força de valor. Mas depois eu vou responder isso. O Wallace pergunta, manos, será que é normal desistir daquelas pessoas que têm foco? Tu vês que ele está a perder tempo. Mas tentas orientá-lo porque a questão não está completa. Mas basicamente ele falou, será que é normal desistir daquelas pessoas que não têm foco? Tu vês que ele está a perder tempo, tentas lhe orientar, mas vês que tipo, não funciona. Será que deves desistir dessas pessoas ou será que tens de estar ali? Bro, nesse aspecto, eu e o meu sócio somos duas pessoas completamente diversas. Eu sou uma pessoa muito prática. Se tu não me acrescentas, tu vais ser um amigo de saída, não és um amigo de falar de business. Sabe? Eu não vou tentar te puxar para o meu business porque é meu amigo. Vais ficar meu amigo de saída, meu amigo. Porque eu sinto que nem todo mundo é feito para tudo. Eu sou apologista do eu vou correr. Quando eu subir lá na montanha, eu vou te chamar, tu vens e ficas aqui comigo e it's all good. Ninguém é feito para tudo mesmo. Pronto. Há pessoas que se calhar ainda têm uma ideia muito romântica de não, ele é mesmo o meu camba da minha banda, eu vou lhe puxar, ele também. Então estás a dar conta que de 365 dias, 200 dias estás a educar o teu amigo a mudar, but he ain't gonna change. Ele não vai mudar. Então eu não vejo muito as coisas dessa maneira. Eu vejo mais de uma perspectiva de vais fazer um apelo, vais tentar acompanhar, mas se aquilo não é cena dele, devias focar no que tu estás a fazer, com pessoas que pensam como tu, ou com pessoas que vão acrescentar valor à tua cena, e depois vais auxiliar o teu amigo com aquilo que tu conquistaste, às vezes vai ter que ser sozinho. Mais uma aí do Saul, ele diz, nos rodeamos de pessoas que têm o mesmo propósito que nós. Acham que isso impulsiona a conquista do mesmo? Certamente, né? É o que o Danilo estava mesmo aqui agora a dizer. Acabei por responder também. É o que o Danilo estava mesmo aqui a dizer. O problema às vezes que temos é aquela ideia de tipo, porra, eu tenho aqueles meus brothers que são a minha origem e depois eu acabo indo para um processo de desenvolvimento e evolução enquanto indivíduo e sinto que eles não me acompanham e fica muito mais fácil eu realizar se eu tiver com aquelas pessoas. É claro, isso é uma situação quase óbvia, né? Eu quero estar onde o Danilo está, normal é eu estar com o Danilo. É o normal. Bro, isso é o típico.
Ah, você agora só porque anda com teus amigos que têm dinheiro. Você agora só está a fazer isso porque não sei o quê. Já não pausas aqui na banda conosco a beber birra. É tipo, ui, vocês estão a beber birra na banda há 15 anos e eu estou a tentar, tipo, try to push o vosso mambo e você está a falar, Yeah. não que beber birra na banda seja mal, mas é tipo, eu não posso fazer esse mambo de segunda a sexta, eu tenho um objetivo, eu estou a bombar, eu tenho que fazer esse mambo. Então, esse tipo de cenas, assim, se tu não consegues sair desse ambiente, se tu não consegues sair desse mindset, tu vais chegar, vais ser o próximo. Tu és a soma das cinco Yeah. pessoas com quem tu Yeah. mais andas. Vais ser o próximo. É inevitável. Pá, nem sei porque é que pus. Olha, outra pergunta de investimentos. Mano, vamos falar de investimentos de novo, já? Vamos ter mais uma live sobre investimentos. Bro, mas a minha cena é, e quero só acrescentar essa cena dos investimentos. A cena é, as pessoas nunca vão estar satisfeitas com o conteúdo que tu estás a pôr. Tu podes fazer uma semana sobre investimentos, para a semana vai chegar uma pessoa nova e vai dizer como é que é Yeah. os investimentos na banda. O conteúdo está no sítio X, podem ir lá no sítio X, ou então podem ir no off. Estamos a cobrar 10 mil kwanzas pela consultoria, o Euclides está a fazer aqui na página dele. São 10 mil kwanzas para falar sobre investimento. Está a brincar. Não são nada 10 mil kwanzas. Mas vai chegar. Mas vai chegar uma altura que vai sair O normal. Danilo quer me pôr a dar consultoria a 10 pessoas para chegar a 100 mil. Ele não tem noção do Não, trabalho que bro. isso Não, é. mas tá aqui o Rivaldo nos comentários. Eu vou fazer isso numa coisa, nos meus amigos chegados. Vou começar a fazer isso nos Nice. meus amigos chegados. Sim, se tu quiseres ouvir uma cena específica para ti, nos meus amigos chegados, paga e eu faço. Nice. Tem a pergunta da Vilma. Oi, Vilma, tudo bem? Como lidar com a pressão de começar um negócio e ter como resposta o famoso todo mundo está a fazer isso? Mesmo quando... Pronto, eu acho que ela aqui... Eu não consegui ver a pergunta toda porque aqui tem um limite para ler, mas o que ela quer dizer é tipo, pô, lidar com a pressão da ideia de estás a começar o teu negócio e vem sempre alguém a te dizer todo mundo está a fazer isso, você acha mesmo que você vai se dar bem? Tipo, pô, por que é que não faz outra cena? A Como é pergunta, que tu vês isso? a pergunta que eu te coloco, Vilma, é... E a Vilma é família normal. A pergunta que eu te coloco é: as pessoas que estão a fazer isso têm algum negócio, já fazem isso, já fizeram isso, ou são simplesmente pessoas que estão a opinar porque gostam muito de ti? Eu também já fiz um conteúdo sobre isso, que é o excesso de zelo que as pessoas têm sobre ti pode ser nada mais, nada menos do que uma reflexão dos seus medos e da sua incapacidade. Em que isso significa? Família, todo mundo tem hamburguerias na banda, mas nem todo mundo é o Burger Five, nem todo mundo é o no menu. Cada pessoa tem o seu twist. O Elon Musk fez um carro. A empresa dele é a empresa mais valiosa do mundo, as I'm speaking. Hoje, a Tesla e a Amazon são as empresas mais valiosas do mundo e a Apple, ok? E são cenas que existem. Existem computadores, existem carros, existem serviços de entrega. A questão é o que é que tu estás a trazer de valor acrescentado no teu negócio? O que é que tu estás a trazer? Qual é o teu twist? Qual é o teu sumo? Qual é o teu suco? Isso é que faz a diferença. Olha, eu dou sempre um exemplo como isso, dessa cena das pessoas dizerem, por exemplo, que isso é um nicho saturado ou que isso é um mercado saturado. É claro que existem mercados saturados, mas em Angola quase nenhum mercado é saturado. E depois tem uma particularidade sobre os negócios. Não é anormal que quando você vai ao shopping, você encontra todas as lojas que vendem a mesma coisa no mesmo sítio. Ok? O que é que acontece? Você estar num nicho de muita gente não limita o teu processo de venda nem desenvolvimento do teu negócio. Você tem que identificar primeiro, quem é a tua persona, quais são os teus clientes. Depois, qual é o valor que você agrega, o que é que você oferece. Isso vai fazer a diferença completa no teu negócio. Porque nós podemos falar, por exemplo, em vender roupa. Todo mundo pode abrir uma loja para vender roupa. Mas então, se você for um indivíduo que se foca em roupa plus size, quem tem roupa plus size? No one. Você está vendendo sapato, todo mundo vende sapato. Se você vender sapato para enfermeiras, onde é que eu encontro sapatos específicos para enfermeiras? Em sítio nenhum. Quer dizer, dentro dos nichos existem os subnichos. E isso sempre facilita o processo de desenvolvimento do negócio. Tá a ver? É tipo, todo mundo faz flores, mas se você for um indivíduo que o teu serviço de flores é para construir em frente ao cliente dentro da casa dele, é outro business. Quer dizer, eu acho que passa muito por aquilo que você oferece, pelo valor que você agrega, independentemente de serem muitos ou não.
Hoje em dia se usa muito aquela cena de branding, de marca pessoal. E há muita gente que vende o mesmo que o outro, mas como ele passa por desenvolvimento de marca pessoal, as pessoas preferem comprar dele. Danilo, de repente, se começar a vender sunglasses, ele gosta de usar sunglasses. Nós vamos comprar muito sunglasses do Danilo, óculos de sol do Danilo, porque o diferencial dele é eu sou o Danilo, eu construo a minha imagem, eu estou a vos oferecer isso e faz sentido. Então, independentemente que apareçam pessoas a vos dizerem, olha, esse negócio não vai dar certo porque tem muita gente a fazer, tem muita gente a fazer porque dá certo. Também, não é o contrário. há aqui uma perspectiva que vocês têm que ter em conta, e eu aqui gosto de falar também do elemento macro sempre. Nós estamos a vir de um país onde as pessoas pensam que a concorrência é mau. Você abre um negócio com o teu amigo também, ele vai ficar chateado contigo. Capitalismo, países capitalistas de verdade têm concorrência, existe concorrência. Existem concorrências acérrimas. Estamos a falar de Apple, estamos a falar de Dell, estamos a falar de milhares de empresas no ramo da comunicação, na banca, etc, etc. E estamos a falar de concorrências como devem ser. Então é normal que muitas pessoas pensem que se tu quiseres liderar um mercado, tens que ser monopolista, porque aqui faz assim durante muito tempo. Não, não tem que ser nada. Só tens que ser bom naquilo que fazes. Só. And that's it. Obrigado, Vilma. O Jango pergunta, o Danilo já está no Clubhouse? Se sim, qual é o nome para lhe seguir já? Olha, por acaso vi uma mensagem de uma pessoa na minha DM, ainda não respondi, que disse que tinha um convite para mim para Clubhouse. Eu já estou a ver boa gente a falar sobre isso. Provavelmente nos próximos dias já tem alguns convites aí e hei de entrar. Entra aí, Danilo. É boa a tua cara. Vais gostar, boa. Bem. Estamos já nas últimas questões. Vamos só responder mais duas, tá? Quando é que um propósito deixa de nos servir? Danilo, você vais tu primeiro. Tu és meu convidado. Não, tranquilo. É interativo, né? A cena eu acho que um propósito deixa de nos seguir quando não está dentro do prazo que nós nos predispusemos a trazer mais valias que adicionem valor àquilo que eu me predispus a atingir. Exemplo prático. Eu tenho como meu propósito, por exemplo, em cerca de 15 anos, estar na América a fazer um programa como o Trevor Noah tem. Daqui a 15 anos eu vou ter 45 anos, eu chego aos 52 anos e nada aconteceu. Guys, calma. Eu não preciso chegar aos 52 anos para saber que aquilo não vai dar. Eu daqui a 3 anos eu já consigo saber, se calhar eu vou ter que alterar aqui alguma coisa, etc. Então eu acho que deixa de nos servir quando nós começamos a sentir que, a paixão se calhar já não é a mesma, não estamos a conseguir tirar retorno daquilo que nós achávamos que ia ser, o contexto político, econômico e social mudou, todos esses elementos. Tens que fazer essa autoanálise que muitas vezes não tem capacidade de o fazer. Então eu acho que nesse sentido, aí sim, aí deixa de nice. Eu costumo sempre falar da ideia de metrificar. Eu gosto de metrificar tudo, estás a ver? Quando eu não consigo metrificar algo, eu já começo a pensar que não serve, para começar. E depois, a nossa própria mente tem aquela condição de... Eu, por acaso, li sobre isso há alguns anos, que a nossa mente reconhece multiplicações por 10. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver 1000, se eu tiver 100, ou melhor, se eu tiver uma, e eu dizer que eu quero ter... Vamos supor que sejam motorizadas, né? Eu tenho um negócio de motos e eu diga, eu quero ter 1000 motos, ok? Mas se você dizer à tua mente que quer ter 1000 motos e colocar a tua mente para trabalhar em torno de 1000 motos, a tua mente vai te fazer desacreditar do teu propósito. Porque ela te conhece, sabe o que você vale e não reconhece a tua capacidade de chegar a 1000, mas reconhece a tua capacidade de chegar a 10. Então, o que é que você tem que fazer? Partimos do princípio que você vai fazer na tua vida sempre. Vai fazer metinhas, metas e metonas. Tá a ver? É tipo, em vez de você definir as tuas metas como um goal de longo prazo, você pode ir dividindo isso em coisas menores. E se você sentir que nem nas minhas metinhas eu cheguei, o que é que adianta continuar nisso? Então, é muito mais fácil você sair. Tenho 1, vou pensar em ter 10. Quando tiver 10, eu acrescento mais 10. Quando tiver 10, eu acrescento mais 10. Atingir ou então multiplico por 10. Tipo, estás a pôr goals. Exatamente. Exatamente. Desse jeito, funciona. A nossa mente reconhece multiplicações por 10. Mais do que isso, é muito difícil. Então, tenho 1, quero ter 10. Depois de 10, posso ter 100. Mas você não vai sair do 1 para o 1000. Ela não vai reconhecer como real. E se você sentir que nas tuas metinhas você não conseguiu alcançar, mano, você também tem que ser humilde
contigo mesmo e perceber que você tem uma vida inteira pela frente para lutar com o universo. Para que lutar com uma coisinha só? E aliás, nós já falamos que o propósito é mutável. Uma coisa é propósito e outra coisa é missão, né? Certamente. É diferente. É Não, diferente. não dá. Eu acho que contra a missão é muito mais difícil de lutar, mas também a missão só aparece quando você atinge o teu propósito. Então é por aí. Acho que temos mais uma questão aqui. Deixem só eu dizer que quando tu sabes o teu propósito, ninguém precisa te chamar propósito, você vai sentir no teu coração aquecer. Não vais querer fazer outro mambo, é só aquela cena. Mano, essa deve ser para ti. Gostarias de fazer e ainda não fizeste, e porquê? Eu? Eu acho que sim. Ué. Eu falo sempre o que eu quero fazer. Bro, é muita coisa, mano. Eu não fazia isso, bro. Então é melhor pular essa, né? Muita coisa. Eu tenho ambições brutais. Like, eu sinto que ainda estou no início. Há muita gente que vê, tipo, não, pô, ui, você é mais da você está longe. I'm like, no, like, sou grato, sim, mas, mano, dá-me mais 5 anos ou 6. Tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Do ponto de vista... Vamos responder essa última questão, se calhar. O pessoal está a perguntar a diferença entre sonho e propósito, né? Eu vou responder primeiro dessa vez. Nós já falamos sobre essa... Diga? Vai lá. Até já falamos sobre isso. Vocês sabem que os sonhos não têm limitações, mano. Os sonhos são coisas que vocês visualizam em qualquer tamanho. Tá a saber? O sonho é ter um unicórnio. O propósito é você ter uma casa com 2 andares daqui a 10 anos. E estás a trabalhar para isso. That's it. Isso também faz sentido, mas se calhar é melhor desconstruir essa cena do sonho ser um unicórnio. Nem todo mundo pode perceber. É tipo, o sonho é o sonho é muito genérico e o propósito é metrificado. O propósito tem plano incluído, o propósito tem uma vontade de realização, o propósito é muito mais tangível. O sonho é demasiado amplo e qualquer um, independentemente daquilo que vale, tem a liberdade de sonhar com o que quiser. Né? Então, that's it. Certo. Danilo, uma última contribuição antes de basarmos. Vamos responder as perguntas do Mandela. Eu não vi o que é que o Mandela perguntou, mas... Está nos comentários. Não, está nos comentários. Porque ele deve estar bem acima, já foi há muito tempo. Mas responda aí. Não. It's all good. Se ele puder repetir, porque eu não gosto de deixar ninguém com dúvidas. E gosto de ser bem claro. Mas responda aí. O que tu lembras, responda aí, mano. Eu sei que tinha a ver com a cena de tu teres ido falar para o presidente, né? Não, a primeira coisa que ele falou perguntou, então, mas tu não és ativista nas redes sociais, depois na vida real é como? Eu não sou ativista na internet, não me considero um ativista. Eu acho que uma pessoa que é ativista, se calhar trabalha com isso, ou tem atividades que eu façam a ser ativista. Temos muitos exemplos, uns até vão presos e dão a vida pela causa. Eu sou simplesmente um angolano, um jovem que contribui, falando das suas experiências na internet, e que tenta influenciar o máximo de jovens de maneira positiva dentro daquilo que eu acredito. Não me considero um ativista, de forma alguma. Então era para responder essa. Depois também queria dizer que essa questão do ser ativista e não ser ativista cria um clima de intolerância entre os jovens. E eu tenho sentido isso na internet há muito tempo. E o clima de intolerância é: se tu és do MPLA, és o inimigo; se tu és de outro partido, és revu. E tu tens que ter um posicionamento assumido relativamente à política, principalmente quando tu és uma figura pública. E isso, para mim, é super prejudicial. Ver jovens que só pensam que para tu seres angolano e teres alguma opinião válida, tens que estar politizado. Eu, honestamente, não vejo a minha vida em Angola a passar pela política, não tenho vontade disso. Nem eu, nem o meu sócio, penso eu. E eu acho que nós temos que parar com isso, bro. Eu sinto extremo. Bro, chega a um ponto que sinto que existem pessoas que procuram protagonismo à pala de falar de política nas redes sociais e depois começarem a servir de polícias de quem faz o quê para se sentirem melhores com eles próprios, quando eles não fazem. Muitos deles estão fora de Angola, muitos deles incitam e instigam jovens a darem opinião, pedem posicionamento de figuras públicas, mas eles próprios não têm posicionamento. Falam, tu não foste à manifestação, mas eles próprios não manifestam ou não fazem nada para contribuir nem com um angolano. Estás a perceber? Então eu quis falar sobre isso, que eu acho super importante, que é essas cobranças que existem de pessoas que estão sentadas em casa às vezes e que pensam que por tu estás no olho público,
tens que, porque eles querem que tu, eu não subscrevo a isso e acho que é bem negativo e está a criar um clima de asfixia. Yeah, era isso que eu quis responder. O segundo ponto que ele falou foi o ponto de tu, então, quando estiveste a falar com o presidente, estavas a ir lá defender interesses pessoais ao invés de defender interesses dos angolanos. Sim e não. Sim, por quê? Porque, em primeiro lugar, todo mundo faz tudo por si, em primeiro lugar. Nós somos seres egoístas por natureza. Então, naturalmente, quando da aceitação daquele convite, eu pensei em primeira instância em que aquilo iria, de alguma forma, me acrescentar. Eu não sou hipócrita. Em segundo lugar, pensei em que aquilo iria prejudicar a mim e a todo o movimento da família Normais que eu represento. Em terceiro lugar, sabia muito bem como aproveitar daquela oportunidade para a longo prazo ajudar mais jovens, que esse era o meu objetivo. Então, eu não fui lá representar todos os jovens angolanos, porque as pessoas têm que procurar qual é a definição de moderador. Eu não fui lá representar os jovens angolanos. Quem estava a representar os jovens angolanos estava ali com o microfone na mão a fazer perguntas ao presidente da República. Eu fui convidado para ser moderador e acho que fiz bem o meu trabalho e fico muito feliz porque eu não fui lá à toa, fui lá por consequência do meu trabalho. Ao contrário do que o Sandoy ia especular nas redes sociais, ele foi porque tem contatos, porque não sei o quê, porque mora no Talatona. Neste momento eu estou aqui, não estou no Talatona. Chefe. Então, as pessoas tentam encontrar motivos para justificar a sua própria dúvida ou aquilo que consideram fazer sentido na sua cabeça. Então respondi sim, eu fui lá por interesse pessoal, sim, e também fui por interesses coletivos, no sentido daquilo que eu defendo. Eu acho que ajudo os jovens todos os dias e não é sentar com o Presidente da República que vai mudar ou não aquilo que nós fazemos há 3 anos. Então, eu acho que era importante eu dizer isso e tirar as dúvidas de uma vez por todas. E acho que ele ficou respondido. Acho que desse dia tinham 3 pessoas ali em frente a trabalhar, né? O presidente a ouvir e tu e a Mara Dalva a trabalhar também, né? Vocês tinham mesmo Bro. que ser imparciais aí. Não, completamente. Eu tentei fazer ao máximo as perguntas que eu achava que deviam ficar respondidas. E às vezes fiz, dentro daquilo que me foi permitido, insisti em algumas perguntas. Deixei de te ouvir, Danilo. Peço desculpas. Foi uma experiência brutal e se tu me perguntares, eu repetia a qualquer dia da semana. Nice, nice, nice. Olha, Danilo, muito obrigado por ter estado aqui. Eu vou só também deixar um conselho aqui para as pessoas, conforme fazemos sempre no final. Eu acho muito importante que vocês trabalhem na vossa inteligência emocional e na vossa empatia. Sempre. Porque se vocês fossem mais empáticos, vocês iam ter a capacidade de se colocar no lugar dos outros. E a empatia é isso, é visualizar-se, colocar na posição dos outros. E isso facilita muito o processo de relação humana. Então, tentem trabalhar nisso e tentem muito trabalhar na vossa inteligência emocional, porque isso também ia acabar eliminando algumas crenças limitantes que vocês têm, que no fundo foi o nosso tema que nós falamos aqui. E no final das contas, isso é provado cientificamente que pessoas com alto QE performam melhor que pessoas com um alto QI. Então, se você for um indivíduo que tem um equilíbrio bom, que tem um alto coeficiente de inteligência emocional, você consegue ter muito sucesso porque você, acima de tudo, é uma pessoa empática, uma pessoa que vislumbra a situação dos outros e que, no final das contas, vai acabar por te ajudar no processo e vai acabar por deixar de se limitar a muita coisa. Bro, antes de vazar, eu só queria acrescentar porque falaste do que é Angola e qualquer país do mundo é saber andar nisto. É só a sugestão que eu vos dei. Vocês têm que saber andar nisto. E saber andar nisto é o quê? Não se bifem à toa, não procurem problemas à toa, não se estressem à toa, porque isto aqui é um feijão. Tá vendo? Tipo, às vezes tu estás a pensar que estás a fazer um bem pela maioria, arranjando conflitos, por exemplo, com Euclides. Eu chego aqui, estou armado em grande, o paizão da zona, não sei o que, Agora quero falar mais, Danilo. E amanhã, depois da manhã, nós vamos nos encontrar num fórum e vamos ter que conviver e provavelmente vamos ter que trabalhar. Então, eu deixo a sugestão de não se arranjar conflitos desnecessários para apoiar.
porque vamos mesmo Yeah. cruzar. Não tem, vamos mesmo cruzar na vida real, não é só na internet. Eu tenho E, uma cena que eu... Não, termina aí, mano. Termina Não, aí. não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu tenho uma cena que eu sigo como modelo de vida, porque eu não queria pegar uma herança da minha família, que era o mau temperamento. Ok. Então, o que é que eu normalmente faço, pessoal? Eu só reajo a provocações ou a picardias ou a situações menos boas de pessoas com as quais eu vou ter que lidar com frequência. O que é que com isso eu quero dizer? Eu evito muito conflito por causa disso. Se eu só vou cruzar contigo hoje, por mais que você se esforce, você não vai ter um problema comigo. Tipo, na rua, eu não tenho problemas de bar, eu não tenho problemas de trânsito, eu não tenho nada. Eu só me defendo daquelas pessoas com quem eu vou ter que lidar com frequência. Eu tenho que me defender no trabalho, porque no dia seguinte, quando eu chegar, eu vou cruzar com o meu colega. Então eu não posso permitir que o indivíduo me pise ou me desrespeite. Mas um indivíduo qualquer na rua, ele vive os problemas dele, vive as situações dele. Você desconhece. Você, para que é que vai ter uma luta de força com um indivíduo que não vai cruzar contigo amanhã? Você não tem nada a provar a ninguém. Você é o indivíduo que você é. Então, normalmente, com esse tipo de pessoas, quando me cruzo, mano, eu farto-me de rir, mas rio também por dentro. Porque eu não quero rir por fora para não te dar motivo para você vir falar comigo. Like, pô, eu sei o valor que eu tenho enquanto indivíduo, eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei qual é o meu propósito, a minha missão. Eu não vou colocar nada disso em risco por causa de ti, meu mano. Eu não vou fazer isso. Eu ia dizer isso. A maneira que eu olho para essa situação é... Tá vendo quando dizem, ui, vai só contar azar? É literalmente o que eu sinto. Se eu sinto que alguém quer arranjar uma confusão comigo, eu faço uma conta muito rápida, que é qual é o meu objetivo em 10 anos e esse ui vale a pena eu estragar isso? Não vale. Então, Não vale. Tá vendo? Tipo, Não vale. é tipo, esse ui tá... ui. Não vale, meu irmão. Mocota, perdão. Ei, nem desculpa, se minha mulher passa mal comigo, ela quer ficar chateada, olho mesmo. Nossa discussão é para quê? Não é para ficar bem. Vem dar beijinho, filha. Yeah, Para que perder tempo para ficar mal? Eu quero fazer as coisas à noite. Vem cá, vamos ficar tudo bem. Para que complicar? Não quero. Não. Eu não complico nada, mano. Eu descomplico tudo. Me vês estressado hoje em dia. Se esforçaste muito, mano. Te esforçaste muito, mano. Esquece. Mas, Danilo, muito obrigado, mano. Foi um prazer enorme. Que Deus te abençoe e proteja sempre. Todos os teus projetos escalem. Vão aí a voo de cruzeiro, mano. Tu mereces, tu és um ser incrível. Parabéns e obrigado mais uma vez. Obrigado também a todo mundo que esteve aqui conosco. E amanhã estamos de novo juntos às 21 horas para um tema mais de finanças. Hoje foi mesmo para descontrair e muito obrigado por ter agregado tanto a nós, já? Bro, brigadão, estamos juntos, estamos misturados, tudo nosso, já? Força. Valeu, mano. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês façam um screenshot aí, publiquem o que é que vocês aprenderam e qual é o vosso feedback com relação à live de hoje. Foi incrível vos ter aqui por tanto tempo conosco. Obrigado pela vossa presença. Espero que o nosso contributo tenha valido a pena, tá? Não esquecem de identificar o Danilo, identificar a mim no vosso screenshot e dizer o que é que vocês retiraram daqui. E obrigado. E amanhã estamos juntos de novo. Que Deus abençoe a vocês também. Neuza, obrigado por ter estado aqui. Já está na tua hora de dormir, eu sei. Podes ir dormir. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Beijinhos e abraços. E aquele nosso gesto de sempre. Só alegria, tá? Só alegria. Tchauzinho. O site é dinheirolimpo.com. Dinheirolimpo.com. Vocês vão entrar no site e lá no final vocês têm os vídeos todos das lives. Hoje nós temos até a live 6, mas agora a partir da meia-noite nós já vamos ter até a live 10. Então podem ir lá ver, já? Olha, a Neuza colocou aí o site. Tá aí, dinheirolimpo.com. Tchauzinho e que Deus vos abençoe.